Daniel, capítulo 1. Eu quero falar nessa noite sobre o poder das decisões. Há um poder nas nossas palavras, mas muitos crentes não fazem ideia do poder que tem nas decisões que tomam, nas escolhas que faz, porque você hoje é fruto das suas escolhas. Hoje você está vivendo fruto daquilo que você decidiu lá atrás. Você colhe hoje, tem como resultado hoje e vive hoje o que você decidiu lá atrás. Mas se amanhã você não quer continuar com o mesmo resultado, hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de fazer a escolha certa. Amém? Todos acharam Daniel capítulo 1, versículo 8? Daniel 1, 8. Diz assim o texto: Daniel assentou ou decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Ele veria o rosto de vocês mais triste que os outros jovens, que são iguais a vocês. Assim arriscaria minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, eu te peço, os teus servos por 10 dias, fazendo que se nos deem alguns legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso rosto e o parecer dos outros jovens que comem a comida do rei. E conforme vires, faça com os teus servos. E ele concordou com isso e os experimentou por 10 dias. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Temos louvado e adorado o teu nome. E agora que estaremos diante da tua palavra, ministra o nosso coração. Traz ela ao nível do nosso entendimento, para que sejamos pela tua palavra curados, libertos, transformados. Em nome de Jesus. Enquanto ministrar a tua palavra, Pai, vai curando os enfermos, vai libertando os cativos, vai trazendo restauração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode tomar assento. Quem quiser ganhar um galardão de profeta hoje. Queridos, aqui o texto bíblico nos diz, nos fala a respeito de Daniel. Obrigado, querido. Onde o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ele pegou jovens, os mais saudáveis, os de melhor aparência, e levou para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele colocou os jovens numa parte do palácio e disse para eles estudarem todo tipo de ciência, de cultura, de língua. Deu várias orientações aos comandantes ali para que treinassem esses jovens. E mandou servir para eles a melhor comida. A mesma comida que estava na mesa real era para dar para esses jovens. De todas as iguarias, como diz a Bíblia, de todas as iguarias, os manjares, as coisas fabulosas que ia para a mesa do rei era para dar para eles. Só que Daniel, ele decidiu no coração não se contaminar com aquela comida. Ele
decidiu firmemente no coração dele que ele queria apenas frutas, legumes e água. Não queria comer da comida do rei. E o texto vai nos dizer aqui, Daniel tinha mais 3 amigos. No versículo 18 diz assim: e no fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso permaneceram diante do rei. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio que todos os astrólogos e entendidos do seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Nabucodonosor morreu e Daniel esteve, até o primeiro ano do rei Ciro. Uma decisão mudou a história daquele jovem que foi levado como cativo, foi levado como prisioneiro, foi levado para uma cultura estranha, foi arrancado de sua pátria e levado para a Babilônia. Babilônia era o antro da idolatria, de tudo aquilo que era pervertido, errado, e longe de Deus, esses jovens judeus foram levados para lá. E naquele ambiente hostil, naquele ambiente diferente, naquele ambiente muito o oposto do que ele aprendeu em casa, naquele ambiente, Daniel decidiu no coração não se contaminar. Ele não deixou de estudar, não, ele estudou. Ele foi estudar, foi aprender. E quando colocado diante do rei, Nabucodonosor era um rei fantástico, um homem inteligentíssimo. Foi colocado diante do rei, ao passar pelo crivo do rei. O texto não diz aqui quantos jovens tinham. Apenas os 4 se destacaram de todos eles 10 vezes mais. Olha só, que coisa tremenda, né? Por causa de uma decisão. Eles podiam se revoltar e dizer, não, vamos ficar igual a todo mundo, vamos comer, para ninguém nos perseguir, para ninguém nos incomodar, para ninguém pegar no nosso pé. Mas Deus diz que Daniel tomou a decisão, chamou os amigos. Olha, gente, eu tomei essa decisão no meu coração. Eu gostaria de encorajar vocês a fazer o mesmo. Eu gostaria de encorajar vocês a fazer o mesmo, porque Deus vai honrar a gente. Deus vai nos honrar por causa dessa decisão. Eu estou falando o entendimento meu. O texto não menciona o que ele falou aos colegas. Mas eu imagino que Daniel os encorajou. Ei, lembra o que nossos pais nos ensinaram sobre Deus? Lembra que a gente ouviu falar sobre o Deus de Israel, que livrou o seu povo lá do Egito? Sobre a situação que arrancou lá das garras do faraó, fez o nosso povo passar pelo deserto, 40 anos, sobrevivemos, entramos na terra da promessa. E Deus tem um propósito com a gente aqui nessa terra. Eu fico imaginando ele falando para aqueles jovens. E Daniel fez a diferença. Vocês conhecem a história, já ouviram falar, creio eu, que ele foi jogado na cova do leão. Por quê? Porque ele se destacou. Ele ia trilhar. Mais simples será fazer as melhores escolhas. E por saber aonde você quer chegar e quais os problemas vai ter que resolver para chegar lá, né? O Senhor Jesus, ele soube resistir às mais severas tentações. O poder da decisão está em você saber aonde você quer chegar. Amém? Logo no início da minha conversão, eu entendi de Deus que ele estava me chamando para ser pastor. E não foi fácil. Um jovem iniciando, estava com 15 anos. Não foi fácil. O mundo com todos os seus atrativos, com todas as suas oferendas, tentadores, seus manjares. O pecado não é ruim, o pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas qual o problema do pecado, bispo?
a consequência dele. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. A consequência dos nossos erros, ele gera morte. Morte espiritual. Distanciamento de Deus, né? Essa é a consequência. Mas na hora que o pecado está ali te tentando, ele não parece ruim, não parece feio, não parece horrível, pelo contrário. Ele é tentador, né? Ele é tentador. Mas quando você sabe o que é que Deus quer de você, quando você sabe o que é que Deus tem para você, você resiste. Por conta daquilo que Deus tem lá na frente. Deus tem um chamado para você, então eu vou resistir. Eu vou suportar, eu vou perseverar, eu vou canalizar para mim chegar lá, e Deus está me chamando. Eu não vou deixar os reveses do agora impedir de eu chegar lá. Eu vou começar a canalizar para mim chegar lá, no objetivo que Deus tem para a minha vida, naquilo para o qual Ele me chamou. Amém? Mas você precisa saber para onde você está indo. Precisa saber. Meu lugar é o céu, é óbvio, né? É o céu, quero ser salvo. Quero morar na eternidade com Deus. Primeira coisa, é para o céu que estamos lutando para ir. Estamos nos esforçando para ir. Para passar a eternidade com Deus, não longe de Deus. Então, eu vou remover tudo que me impede de eu passar a eternidade com Ele. Quando eu estiver perto de morrer, eu tomo uma decisão. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando você vai ser chamado no RH celestial? Chegou a sua vez, está na hora. Ser promovido, passa lá. Sabe? Não, né? A gente vai ver que está cada vez pior. Tudo é sinal de que Jesus está às portas. Então a gente precisa tomar uma decisão. Eu quero chegar lá. Um segundo princípio do poder que tem uma decisão é o que Deus diz a seu respeito. Você sabe o que Deus diz a teu respeito? Gênesis 1, 26 e 27, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem junto ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos criou parecido com Ele. Todos os outros seres da criação surgiram a partir da ordem de Deus. Mas na criação do homem, há uma interação com o objetivo de ser criado, né? Deus se abaixou e fez do pó da terra, Ele fez um barro. Com as próprias mãos formou o homem. E a Bíblia diz que Ele soprou. Em hebraico, essa expressão, Deus soprou nas narinas do homem, em hebraico, Deus fez um ruach. É o hálito de Deus entrando naquele barro que começou a se tornar um ser vivente. Que coisa tremenda. Dá uma respirada aí. Respirei. Sabe o que é isso? O ruach de Deus, o hálito de Deus. Quando nós morremos, esse ruach, esse hálito, esse fôlego de vida volta para Ele. O corpo vai voltar para o pó, comido pelos vermes. E a alma? A alma, se quando eu morrer em Deus, a minha alma vai ficar no lugar de descanso, aguardando o dia do juízo, do julgamento. Se eu morrer sem Deus, sem comunhão com Deus, a minha alma já vai para um lugar de tormento, aguardando o dia do juízo também. Então a gente não sabe, né? A gente acha que a gente é o bom, né? Que a gente é inteligente, que a gente tem amigo de influência. Eu sou amigo de tal empresário, tal político,
gente não é nada. A gente viu isso na pandemia. Fechou tudo. De norte a sul do globo terrestre. Fechou. Não tinha. O pessoal da saúde se via estreito lá, né? Para atender a demanda de pessoas enfermas. Né? Igrejas fecharam as portas, empresas fecharam a porta. Depois foi liberando, né? Com distanciamento. Tinha que usar máscara, álcool em gel, né? Mas foi dado uma ordem, fecha tudo. Fechou. Eu ouvi aqui pessoas com emprego de 15, 20 e poucos anos na mesma empresa. Ah, eu tô garantido, tô anos na empresa. Foram para a rua. Alguns ganharam indenização, outros estão aguardando na justiça para receber. Não tinha garantia de mais nada, né? Empresas sólidas mandaram gente boa embora. E aí? Mostrou que a gente não é nada, queridos. E nesse inteirinho de pandemia, quantas pessoas vieram para a igreja, vieram para Deus, começaram a buscar a Deus, né? Porque a gente viu que a gente não é nada. Por isso que a gente não sabe nosso dia nem a nossa hora. E por isso devemos estar de bem com as pessoas, devemos estar em paz com as pessoas, devemos estar em comunhão com Deus. Em toda a criação, somente o ser humano recebeu legalidade e autoridade para dominar. E isso é inerente a nós, né? Deus, diga para quem está perto de você, Deus te deu autoridade para dominar. E olhe bem nos olhos dessa pessoa. E não para ser dominado. Pegou o código aí? Deus te deu autoridade para dominar. Deus disse para Adão, domina sobre toda a criação, sobre todos os animais. É para tu dominar. Eu estou te dando autoridade. Adão e Eva desobedeceram, perderam a autoridade. E sabe o que aconteceu? O ser humano, que não anda debaixo da palavra de Deus, tem sido dominado. Dominado pelo quê, bispo? Depressão, angústia, aflição, tristeza. Dominado por vícios. O que a gente ouve? A gente lida com muita gente que passa aqui, que vai aqui na Rua do Mato. Ah, eu sou fraco, eu não consigo. Ora por mim, pastor. Eu não consigo largar. Hoje mesmo, antes de nós, né, que estava limpando a igreja, arrumando algumas coisas aqui. Hoje mesmo ali, com um morador de rua que dormia ali. Tinha cachimbo de droga ali. Quase botou fogo no colchão que tinha ali. Um monte de toquinho de cigarro, fósforos. Pessoas que estão sendo dominadas. O Senhor não quer que você seja dominado. Eu não sei o que é que te domina. Sentimento de ódio, de raiva, sentimento de frustração, de fraqueza, de fracasso. Dominado por um sentimento de eu não sou capaz, eu não mereço. Eu não mereço ser feliz. A mentira do diabo, você merece ser feliz sim. Deus quer a tua felicidade, não que você viva infeliz e triste. Não. Deus quer que você seja feliz. Feliz no seu casamento, feliz na sua vida profissional, feliz no seu lar. Deus te quer feliz e não triste e frustrado. Mas o que eu faço então para mudar isso, bispo? Decisão. Tome uma decisão. Tome um posicionamento. Não aceite o diabo trazer o cabresto dele lá na tua casa, na tua família. Tome uma decisão. Ore pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Ore. Paga um preço em oração. Te posiciona. Tem uma canção que a gente cantou muito, e faz tempo que não canta, né? Que diz assim: farei o que for preciso. Me jogarei na mirra ardente. Como é que é a letra lá? Me ajuda aí. Se eu passar pelo fogo, é o louvor, né? Mas que fala lá. Na tua fumaça de glória entrarei. Eu não sei viver longe do Santo dos Santos, né? O cantor chegou a colocar: eu me jogo na mirra ardente. Imagina um líquido pegando fogo, né? Super aquecido, para ter a tua presença de novo, Deus. Se eu preciso, eu me jogo lá. O desespero de não ser dominado, mas ser alguém que tem autoridade, para dizer: dor de cabeça,
vai embora. Enfermidade, sai agora. Depressão, eu te ordeno, sai da minha vida, eu não te aceito. Mas vai ser na hora, em alguns casos não sai na hora, mas todo dia tomando a decisão, todo dia dizendo, eu não sou depressivo, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus. Eu não sou, é isso que o diabo está dizendo aqui, que eu sou um fracassado, que nada dá certo na minha vida. Eu sou filho de Deus, as coisas vão dar certo para mim, as coisas vão melhorar. É pensamento positivo? Não, não é pensamento positivo, é declaração de fé na palavra de Deus. Amém? Do que você ir dormir e acordar dizendo, eu não mereço, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Que vontade de jogar meu carro, minha moto, minha bicicleta, meu skate, meu cavalo em cima desse caminhão. Quais os pensamentos ruins que não são vontade de Deus. Está me entendendo? Se nós somos parecidos com Deus, por que alguns de nós vivem mergulhados em tristeza, em dívidas, em derrotas, em más escolhas? É por causa do poder da decisão. E ela lhe mostrará que você foi criado para dominar e não para ser dominado. Amém? Um terceiro princípio do poder que há nas decisões é deixar para depois. É o seu maior inimigo. Algumas semanas atrás eu falei sobre a procrastinação. Sabe o que é procrastinar? Deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo o meu exercício, amanhã eu começo a estudar, amanhã eu arrumo a gaveta das meias, das cuecas, amanhã. E assim a gente vai deixando para todas as outras áreas da nossa vida, amanhã, depois. Não, depois que eu parar com esses vícios, depois que eu parar com algumas coisas, eu vou me dedicar a Deus. Sabe, queridos, nós não podemos deixar para depois. Quem compreende o poder da decisão tem um posicionamento rápido e firme, né? O relacionamento com Jesus e com a Bíblia te ajudarão a tornar o processo de decisão mais rápido e eficaz. Quanto mais sensível às Escrituras e aos exemplos dos homens e mulheres do texto sagrado, mais prático vai ser para você vencer. Amém? Se você não está conseguindo vencer porque está faltando Bíblia aí, está faltando Bíblia, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus, te alimente da palavra, mergulhe na palavra, declare a palavra e você vai ver como você vai conseguir vencer. Muita coisa que você não tem conseguido romper, entra ano e sai ano, você não rompeu ainda. Já estamos terminando o mês de março, entrando no 4º mês do ano. E quanta coisa você falou para si mesmo e para Deus que iria mudar, que ia ser diferente, e não foi ainda. Tome a decisão. Tome a decisão. E um quarto princípio do poder da decisão é: decida crer. Marcos 9, 22 e 23, sublinha na tua Bíblia aí. Esse eu espero você abrir. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro é Mateus, depois vem Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 22 e 23. E eu já estou encerrando, daqui 2 horas e 15 minutos eu encerro. Marcos 9, 22 e 23. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Talvez você vai ter uma tradução um pouco diferente. Mas o versículo 23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Nada é impossível para quem crê. Diga para quem está perto de você: se você crê, é possível acontecer. Amém? Se você crê, nada é impossível. Mas você precisa crer. Você precisa crer. E o impossível vai acontecer. Amém?